Está sendo lançado o livro A História do Adventismo em Mogi das Cruzes, do autor Leandro Bertoldo. Vem aqui, Leandro, por favor. Leandro é um estudioso, uma mente brilhante que nós temos aqui na Igreja Central de Mogi. E o Leandro, então, nos presenteou com esse livro, né, pastor? Contando a história do Adventismo. Fato curioso é que nós comemoramos no ano passado 85 anos do Adventismo em Mogi, com homenagem da Câmara de Vereadores, projetos, ações. Mas aí vem o Leandro, historiador, e descobre que o Adventismo já tem 105 anos, antes mesmo da chegada do pioneiro pastor Jerônimo Garcia nessa cidade, para realizar uma série de conferências. Já havia um grupo aqui nesta cidade, já havia um salão alugado, né? Já havia um pastor visitando esse salão, já havia cerca de 15 ou 20 guardadores do sábado que estavam buscando o batismo. Uma história muito linda, está retratada no livro. Hoje nós fizemos um pequeno resumo ali, histórico, cronológico. Vale a pena realmente conhecermos a história dessa igreja. Uma pessoa, não é, que não só escreve um livro teórico, ele não é só um teórico, mas ele é realmente uma pessoa que pratica aquilo que escreve, prega o evangelho, fala, e depois de escrever estes livros, ele ainda escreveu a história da igreja. É uma alegria muito grande poder estar aqui neste momento. Eu estou emocionada, muito emocionada. Muito feliz. Nós frequentamos essa igreja da Rua das Cubas muitos anos, declamando, participando. A nossa turma, nós tínhamos uma turminha, e a nossa turma era o TTT, era a turma do Topa Tudo. Eu tenho muita saudade daquele tempo, porque nós trabalhamos aquilo que nós pudemos. A idade chegou e a gente se sente assim emocionada, alegre, de pensar no nosso trabalho que foi feito ali na igreja da Rua das Cubas. Era muito bom, irmãos, era maravilhoso. Eu falo para os jovens hoje que o nosso tempo era um tempo de muita hora social, muita brincadeira, muita risada. Eu fiquei emocionada porque eu já estava nos planos de Deus quando aquele trem parou aqui. E nós ficamos muito felizes por fazer parte desta igreja. Que Deus abençoe a todos e que todos possam também ter o espírito de continuar pregando o evangelho. Mais de 18 anos trabalhando como ancião e ajudamos a outras igrejas que foram sendo criadas, Brás Cubas, Sabaúna e muitas outras. Agora estou lá na Vila Natal,
reformamos a igreja, compramos, aumentamos. Então a obra cresce, isso dá alegria, dá força para continuar. Eu estou aqui desde 80, então 38 anos, né? A minha família, eu sou da família Xavier, também pioneiros lá da igreja de Brás Cubas. Eu sou a única que estou aqui agora representando a todos. E eu queria falar bem rapidinho sobre a conversão do Leandro, autor desse livro maravilhoso. Eu não poderia deixar, ele é nosso filho na fé. E é uma bênção, né? Quanto trabalho que nós fazemos, quantos estudos bíblicos nós damos. E a maior felicidade nossa é ver um filho nosso na igreja. E ainda mais autor aí de uma obra tão linda. Um dia, como o irmão falou, muitos pioneiros estão aqui hoje. E daqui a alguns anos muitos não estarão também. Provavelmente eu também não. Mas nós levaremos esse livro para os nossos, nossa biblioteca e as lembranças maravilhosas para o nosso coração. Mas eu estou um pouco triste. Posso ficar triste? Porque quando eu abri o livro e eu vi a foto que eu tenho aí no livro, e eu olhei no espelho e falei, meu Deus do céu, como eu era bonito, né? Não tinha cabelo branco, bigode, magrinho. Mas o Leandro, eu trabalhei com ele no fórum aqui de Mogi das Cruzes. Nós éramos técnicos judiciário, ele ainda é, né? Eu saí de lá. E lá eu comecei a dar aqueles estudos, aqueles folhetinhos Encontro com a Vida e Família Feliz, para todos os funcionários do cartório. Mas tudo escondidinho, porque o nosso chefe, o escrivão maior, não podia ver. Então eu dava os folhetinhos, eles levavam para casa, preenchiam, entregava, tudo disfarçadinho, colocava na gaveta. Se eu tinha uma folguinha na hora do serviço, eu corrigia, senão eu levava para casa e o Valdir me ajudava a corrigir, meu esposo. E o Leandro, eu conversava muito com eles sobre Deus. Mas o Leandro, ele era ateu, e ele rejeitava. E ele debochava ainda. E ele falava que tudo que eu estava falando era bobagem. E aí eu peguei, fiquei quietinha, né? Só falei assim para ele, olha, não vamos discutir, né? Porque o objetivo não é esse, mas eu vou estar orando e um dia lá na frente, mas você é um autodidata, você lê, você estuda muito, um dia você vai descobrir que o que eu estou falando é verdade. Quando ela falou com você, começou lá a falar alguma coisa da Bíblia, de Jesus, alguma coisa, alguma vez você imaginou que seria um crente? Jamais. Mas ele viu que aquelas liçõezinhas, alguém ali do cartório estava fazendo aquelas liçõezinhas. E um dia ele perguntou para mim, o que era aquilo?
Eu falei, olha, são cursos da Bíblia. Aí ele falou, eu também quero fazer. E aí eu comecei a dar as lições para ele, ele começou a fazer, e foi fazendo, foi se interessando. Eu fui emprestando os livros do Espírito de Profecia para ele, e ele foi lendo. Em 2, 3 dias ele lia aqueles livros grossos, né? Com Grande Conflito, Desejado, outros mais. Até que então, graças a Deus, ele tomou a decisão, e hoje ele está aqui conosco, é o autor desse livro que muitos aqui vão ganhar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E quando eu saí do fórum, eu trabalhei apenas 2 anos lá, eu disse assim, Leandro, o trabalho que Deus e eu começamos aqui, eu intimo você a dar continuidade. E ele era tão arrojadinho, eu fazia escondidinho, ele não. Ele abria a Bíblia no balcão para os advogados. E ele semeou e se aprofundou e hoje está conosco. Amém. Veja como Deus transforma, né? Que coisa maravilhosa. Uma pessoa, de repente, que nunca imagina ser um crente e de repente é um cristão que escreve livros sobre estudos bíblicos e dá estudos bíblicos, e ele é um missionário. Estou aqui desde 1990. Nós viemos para cá. Minha mãe primeiro veio, nós morávamos em Itaiaçupeba. Eu comecei a faculdade aqui em 1990. E estou aqui até hoje, né? Com todas as lutas, né? Dificuldades. Participamos aqui, né, pastor? Muitos carrinhos aqui de terra para poder reformar. Aqui eu construí a minha vida, né? Esposa, filho. Minha irmã Grace participou do nascimento do Mateus, ela era enfermeira ali no Hospital Ipiranga, e ela que acompanhou todo o parto, então tem toda uma trajetória de vida aqui. Eu agradeço a Deus por estarmos aqui ainda firmes e fortes, graças à minha mãe, do empenho dela, e dos irmãos também, né? Para mim é uma alegria muito grande participar daqui. Eu sou muito mais mogiano do que barretense hoje, né? Tenho 26 anos só de Mogi das Cruzes. Eu sou muito grato a Deus por ter vocês na minha e com certeza na vida da minha família. É só gratidão. Você resolveu escrever esse livro e alguma coisinha a mais que você gostaria de falar? Eu não tinha ideia de escrever esse livro. Eu simplesmente um dia acordei com vontade de conhecer a história da igreja de Adventistas do Sétimo Dia. Perguntava para um, é sempre a mesma história, Jerônimo Garcia, 32, e não me davam mais informações de nomes, quem foram as pessoas que se batizaram na ocasião. Aí ficava nisso. Mas quando um dia eu acordei, eu falei, vou escrever sobre a igreja. É muita emoção, né? Porque a gente começa a lembrar toda... No meu caso, eu e minha esposa nos batizamos neste tanque, e meus 2 filhos também, a família toda trabalhando na obra, na igreja. Isso é uma bênção tremenda, né? Ter os filhos, netos, noras, todos pertencentes à igreja.
onde que eu vou conseguir informação se os irmãos não me fornecem data e nomes? Eu falei, vou entrevistar os mais velhos. Aí o mais velho que me ocorreu foi o Almir Pereira. Aí eu convidei, ele me deu uma entrevista, mas eu queria nomes completos, eu queria histórias, fatos, datas, mas isso as pessoas não guardam. Se você perguntar como é que é o nome do fulano que pregou há um mês atrás, eu não sei dizer. Então esse era o problema. Aí eu fui pesquisar na internet, escrevi alguns nomes lá e começou a me vir algumas informações. Até que uma das pesquisas me direcionou para a Casa Publicadora. E na Casa Publicadora ela conseguiu disponibilizar todas as revistas adventistas desde o número 1 até os dias de hoje. E então eu comecei a fazer pesquisa pelo sistema de busca deles. Escrevia Mogi das Cruzes e vinha só informação de 47 para cá. Eu falei assim, mas e 32? Só 47. Aí eu descobri que antigamente Mogi se escrevia com Y. Aí eu escrevi Mogi com Y e ele voltou até 1913. Aí eu comecei então a trazer toda a história de 1913 e fui acompanhando. Só que não foi o único site de busca. Eu e minha esposa fomos no cemitério pesquisar as datas do nascimento de irmãos, nome de parentesco, para poder anexar ao texto do livro. Procurei em jornais de Mogi das Cruzes publicação a respeito, para anexar também naqueles fatos que tinha tirado da revista Adventista. Enfim, foi uma pesquisa bem ampla, que eu trabalhava no livro 7 horas por dia, 3 de manhã e mais 3 à tarde, mais uma durante o dia. E também, durante 6 meses, eu dormia e levantava com o nome dos personagens na cabeça. Porque se eu encontrasse, por exemplo, o irmão Sidney e esquecesse que ele apareceu na história anterior e procurar outra, eu tinha que relacionar. Tinha que fazer esse casamento, sistematizar tudo. Então eu acordava, dormia pensando no livro, no nome das pessoas, quem era, o que fizeram. E aí eu fui pegando todo o conteúdo até chegar a esse resultado. Quanto tempo de pesquisa? 6 meses. 6 meses nesse livro aqui. Aí eu levei 2 meses para corrigir, passei para minha filha mais para ela corrigir também, e o editor levou mais alguns meses para produzir. Mas como eu disse para vocês, eu fiz toda essa pesquisa, mas eu tive ajuda de base. O Almir ajudou bastante, o irmão Antônio Prado, nas entrevistas deles, porque eles trouxeram nomes que me direcionaram para pesquisar esses detalhes a respeito daquelas pessoas, né? Então teve várias pessoas que ajudou. O Boacir, ele foi na biblioteca municipal fazer pesquisa para mim a respeito de endereços de mapa que eu precisava para saber a localização do primeiro salão adventista que Mogi teve aqui em 1925. Então ele foi lá, pesquisou nos livros antigos e aí achou o endereço atual, que era a travessa, não é nem nome mais ou menos. Você conseguiu chegar no primeiro nome? No primeiro nome? Sim, foi do comportor José da Silva Pereira. Ele foi o primeiro que veio para a cidade de Mogi. Porque na época os comportores, eles tinham porque não havia Associação Paulista, havia Missão Paulista. E eles enviavam comportores para toda a região, eles tinham que fazer um relatório. Esse relatório era publicado na revista mensal, que é a anterior à revista Adventista. E aí então está lá o nome dele, visitando Mogi, tantas horas trabalhadas, arrecadado tanto. Então é a primeira vez que aparece Mogi das Cruzes das publicações, 1913. Mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? O pastor Paulo Carneiro fez um excelente resumo hoje de manhã cedo, pegou os principais pontos do livro, que é a essência da história da igreja. Porque o livro ele é a história e a memória do Adventismo em Mogi das Cruzes. Então tem a história e também a memória das pessoas ali relacionadas. O pastor pegou a parte histórica e apresentou para os irmãos hoje sendo da congregação.
Por que o nome Mogi das Cruzes? Ela vem do Tupi-Guarani. A primeira palavra é M-Boigi, que quer dizer ninho. E depois foi acrescentado então das cruzes, por causa da cobra urutu cruzeiro. A cobra urutu cruzeiro era conhecida por uma cruzinha na sua cabeça. Então era ninho de cobras urutu cruzeiro. Então, o primeiro, aqui havia muitas cobras ao redor do rio Tietê, né? E então ficou M-Boigi, primeiramente ninho de cobras, né? Cobra urutu cruzeiro, e daí M-Boigi Tupi-Guarani, por isso o Y que o Leandro falou, mas a grafia correta de Mogi é com J e não com G. A nova ortografia sempre traz com J, né? Mas porque se registrou antigamente Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, também com G, então continuou com G pelo português popular, né? Mas eu penso que aqui todas as cobras foram mortas, né? Porque o evangelho predominou. E cobra, serpente na Bíblia tem que ver com Satanás, com o dragão, antiga serpente, também chamado o diabo ou Satanás. E quando o evangelho prosperou, as cobras acabaram, não é verdade? Então, mesmo que aqui tenha sido um lugar, talvez até pela sua etimologia, relegado a ser um ninho também do inimigo e um covil do inimigo, Jesus prevaleceu aqui também. Nós temos hoje no Brasil, só para os irmãos terem uma ideia, 1.450.000 adventistas. 1.450.000 adventistas. E nós temos na América do Sul 2.400.000 adventistas. Mas nós temos 50.000 anciãos. 50.000 anciãos. E nós temos 4.700 pastores. É por isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha porque a gente é feliz aqui. A nova terra será tão linda, tão bom estar lá, que nós não vamos lembrar mais daqui. Mas enquanto estamos aqui, vamos lembrar dessas mansões eternas e vamos levar avante a mensagem de Deus. É o meu desejo e oração para todos nós. Amém. Ainda posso fazer bastante coisa, porque o nosso Deus merece tudo de nós. Ele deu a vida por nós e Ele merece tudo de nós. Hoje eu estou aqui, só eu, da minha família, né? Meus filhos longe, mas eles nasceram aqui, foram batizados aqui. Graças a Deus, eles estão nesse caminho. E eu queria pedir que todos orassem, que nós possamos estar firmes até o final, porque esse final está breve. Parabéns mais uma vez à igreja, que cresceu e continua crescendo. A todos que nos ajudaram durante o tempo que aqui ficamos.
Leandro, Deus abençoe, parabéns, e Deus continue te dando, inspiração para você continuar escrevendo nesse dom que Deus te deu, e vai ficar na nossa memória algumas coisas que o Leandro escreveu.